Olá, galera da terceira série do ensino médio. Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Hoje falaremos mais uma vez sobre o artigo de opinião. Vem comigo, sou o professor Ivair e vamos às nossas expectativas de aprendizagem. Produzir artigos de opinião, observando os elementos constitutivos do gênero em estudo, observando forma, estilo, conteúdo e a função social. Mais uma vez, é importante que a gente esteja atento que o artigo de opinião é um texto dissertativo, argumentativo, ele tem uma tese, um ponto de vista sobre um determinado tema. Claro, constituído de uma argumentação, que é o principal recurso retórico utilizado nos textos de opinião, que tem como função apresentar e defende um ponto de vista sobre algum assunto relevante para a sociedade. Quais são as características? Uma linguagem alinhada à norma padrão, o assunto ser relevante, de relevância coletiva, tema são os fatos importantes, acontecimentos atuais, e tem como função social promover um debate público. Pois bem, quando nós falamos em artigo de opinião, quando nós falamos em argumentação, não é um blá 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 qualquer. É importante que vocês estejam atentos de que forma que vocês irão se posicionar, como vocês irão fundamentar, como vocês irão argumentar o seu ponto de vista sobre um determinado assunto de relevância social. Qual é a estrutura? A introdução com uma tese. Então você precisa buscar em um determinado tema qual é o ponto de vista que você defende sobre esse tema, sobre esse assunto que está sendo abordado. No desenvolvimento, com a argumentação, comprovando o seu ponto de vista. Então é importante que você faça uma fundamentação, um contexto histórico, uma exemplificação e possa estar analisando esses fatos. E a conclusão, você faz uma síntese do desenvolvimento, de tudo que foi trabalhado ao longo do texto que você produziu. A introdução do artigo de opinião. Os parágrafos iniciais de um artigo de opinião, eles costumam ser reservados para apresentar o assunto abordado. Qual é o assunto que você está falando? E, além disso, o ponto de vista defendido pelo autor. Chamamos esse ponto de vista de tese. Então, se você vai tratar de um determinado assunto, qual é a sua tese? Qual é o seu posicionamento? O seu ponto de vista sobre esse tema abordado. O desenvolvimento, uma vez que a tese é apresentada na introdução do artigo de opinião, é esperado que nos parágrafos intermediários, também chamados de desenvolvimento, apresentem-se argumentos que comprovem o seu ponto de vista. Veja bem, a estrutura para se escrever o artigo de opinião, ele vai sempre se apoiar na sua tese, no seu ponto de vista que foi apresentado na sua introdução. E, em seguida, você precisa estar trabalhando nesses parágrafos intermediários, que nós damos o nome de desenvolvimento, né? Toda uma sequência lógica, com clareza, você vai discorrer, você vai escrever sobre esse assunto. Também no desenvolvimento do artigo de opinião, um argumento ele costuma ter duas partes, a fundamentação e a análise do fundamento. A primeira corresponde às informações, aos fatos, dados, referências, entre outros, que o articulista busca para embasar a sua opinião. Então, lembra que eu disse? É importante que você apresente exemplos, fatos, que você possa estar trazendo alguma coisa que fundamente o seu texto. Aí a segunda é a análise. É o trecho em que o autor relaciona explicitamente o fundamento utilizando com a tese defendida. Então é claro que você vai apoiar esses argumentos, comentando, fazendo uma reflexão sobre eles, onde vem então a sua argumentação. A conclusão do artigo de opinião. Você vai encerrar o seu artigo. Essa conclusão, então, costuma apresentar uma síntese do desenvolvimento do texto e, em seguida, reiterar a tese, seria reafirmar aquilo que você já expressou no início do seu texto e agora comprovada pelos argumentos que já estão no desenvolvimento do seu texto. Olha só,
Para essa aula, nós vamos trabalhar esse tema, né? Vocês terão como uma atividade complementar. Somos todos responsáveis pela vida, autocuidado e responsabilidade social. Então, aqui nós estamos dando ênfase no período em que nós estamos vivendo, de uma pandemia, coronavírus, Covid-19. Então, todos nós somos responsáveis pela vida, né? Temos que nos cuidar e nós precisamos ter uma responsabilidade social. Pois bem, em relação a isso, é importante que vocês levem em consideração o isolamento social. É o primeiro texto que vai motivar a construção do seu texto. Todos os dias escutamos pessoas próximas nas mídias ou nas redes sociais uma intenção de proteção da coletividade. Resumindo na frase, fique em casa. No momento ainda escutamos a frase, fique em casa se puder. Porque olha só, é importante a gente entender que com esse verbo aqui, no imperativo, que é uma ordem, fique em casa se puder. Porque existem alguns profissionais que precisam, de fato, ir em loco, trabalhar numa determinada empresa, ele precisa sair na rua. Então, se puder. Então, é importante que vocês levem em consideração isso. Levar em consideração também um outro fato que trata-se de responsabilidade social, a questão da aglomeração, a questão da autoproteção, do cuidado que você tem consigo e também para com os outros. Então, hoje fala-se muito da questão da higienização, lavar bem as mãos com água e sabão, Se não tem esse acesso no momento, usa-se o álcool em gel. E hoje, especialmente, nós estamos vendo a participação da população com o uso das máscaras, uma exigência. Outro aspecto que é importante vocês levarem em consideração sobre o isolamento social, que nós temos um dos dados que, nesse caso, vocês podem usar, ok? No estado de Goiás, ele atingiu o mais baixo índice de isolamento social desde que foram registrados os primeiros casos de coronavírus no estado. Então, aqui a gente percebe, uma questão que mudou. Goiás, nos primeiros momentos, no início do mês de março, abril, nós tivemos um dos maiores índices de isolamento social. E agora a taxa caiu, o índice é apenas de 35,9%, o menor do Brasil. Outra questão, ainda sobre o isolamento social, que o objetivo é inibir a propagação da doença e a transmissão local por pessoas infectadas, ok? Então, esses são possíveis informações que vocês podem estar usando para a construção do seu artigo de opinião. Então, dicas para essa atividade. Atentar-se à estrutura do texto, introdução, desenvolvimento e uma conclusão. Os parágrafos, também é muito importante essa forma que vocês irão dar ao texto. A introdução, no primeiro parágrafo, vocês irão apresentar a tese. No segundo, terceiro e até quarto, se possível, o desenvolvimento. Apresentar a sua argumentação, fundamentando e analisando a sua fundamentação. É importante que você esteja sempre em análise desses dados apresentados, que você comente, que você faça uma argumentação reflexiva sobre o que você apresentou como fato ou dados, ou seja, a fundamentação do seu texto. Na conclusão, apresentar uma síntese do desenvolvimento, posicionando-se. Então, uma retomada que você já havia afirmado, a sua tese, lá na introdução, ok? Então, assim, produzir um texto, e é importante também que vocês estejam lendo textos similares como esses. É importante que vocês busquem aí, vai lá no Google, faça pesquisa sobre alguns artigos de opinião, e isso vai ser um grande respaldo para que você esteja construindo o seu texto de forma clara, de forma coesa e coerente, ok? Então, muito obrigado a todos vocês. Espero que esta aula tenha contribuído para que você possa construir um excelente texto, um excelente artigo de opinião, ok? Boa sorte a todos vocês. Desejo um forte abraço. Tchau e obrigado.